É isso aí, ela é psiquiatra, doutora em neuropsiquiatria e ciências do comportamento. Ela é professora da Universidade Potiguar. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Paula Borba, boa tarde, seja bem-vinda aqui. Para tirar algumas dúvidas, né? Que a gente, o pessoal de casa, a gente sempre lembra, quer fazer alguma pergunta? Entra aí nas nossas redes sociais, no Instagram, @tvfeliz, e no nosso Facebook, TV Feliz Oficial. Bom, para começar, a gente quer saber por que o número de doenças mentais vem aumentando. A gente tem conversado hoje bastante sobre a saúde mental, né? Às vezes a gente tinha esquecido isso, a gente termina conversando muito sobre a prevenção em saúde física, né? Que é o mais claro, as campanhas que a gente tem, mas a população vem realmente tentando inserir um pouco mais essa questão da necessidade de também trabalhar a saúde mental. Porque esses números vêm crescendo em função da gente ter uma vida hoje em dia com muito estresse, muitos fatores de pressão psicológica ou pressão física, de cansaço, de sobrecarga, né? De viver num mundo de competitividade, né? Num mundo em que exige muito do ser humano, né? Como pessoa. E aí todos esses fatores eles vão se somando como um fator de sobrecarga para aquele indivíduo poder um dia, infelizmente, desenvolver um transtorno de ansiedade, um transtorno de estresse ou uma depressão. Paula, eu gostaria de saber o seguinte, quando é que a gente começa a perceber a nossa saúde mental? Né? O que é, de fato, a saúde mental? Existe uma certa idade para a gente começar a se tratar ou não? A saúde mental é o nosso bem-estar psíquico, né, no sentido de que a gente está apto, nós estamos capazes para exercer a nossa rotina. Então, a gente percebe, num dia que a gente tiver com o humor abatido, se meu humor está diminuído, eu já não consigo mais comparecer ao meu trabalho. Se eu compareço, eu não tenho um bom rendimento, ou eu não consigo compartilhar com as pessoas, eu tenho dificuldade das interações sociais. Então, eu preciso estar bem mentalmente para que eu realize as nossas capacidades. Então, o nosso desempenho do nosso indivíduo, né? Termina que é um estado de saúde que leva a um critério social, vamos dizer assim, né? Sim. Nós precisamos estar bem para estarmos desempenhando. Então, sempre é importante a gente estar fazendo essa prevenção, desde as crianças, porque as crianças elas também estão dentro do que eu respondi primeiramente, em relação a um nível também de pressão maior, né, para o nível dos estudos, para que sejam melhor no estudo, para que sejam melhor no esporte, né, para que consiga desempenhar tudo adequadamente e dar conta de tudo como se fosse uma vida de adulto. Então, não existe uma idade específica, mas vamos dizer que desde a infância nós precisamos estar alerta para a gente ver a saúde mental dessas crianças também. Bom, como a gente falou aqui, né, hoje é o Dia Mundial, né, da Saúde Mental. Como é que está no Brasil esse serviço à saúde mental? Então, essa questão da saúde mental, ela é um dia, inclusive, ainda um tanto recente em relação às outras campanhas, né? A gente tem nesse mês de outubro, a nossa cor é verde, você está aí de verde hoje, eu também trouxe um pouquinho, né? O outubro verde seria, né, como a gente viu recentemente, o setembro amarelo em relação ao suicídio. Né? Então, a gente está tentando trazer isso para poder a gente alertar essas pessoas. A gente tem uma sociedade, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, que vem trabalhando muito essa questão, colocando as diretrizes, né, para que a gente tenha uma atenção integral à saúde mental no país, em todos os serviços, né? Desde que tenha serviços, porque as pessoas elas dependem do nível de necessidade que ela tenha. Pode ser uma pessoa que precise apenas de um atendimento numa consulta, num ambulatório, né? Ou pode ser uma pessoa que ela precise de um nível de internamento hospitalar, que já é um nível maior, ou ela pode precisar de um meio termo, que a gente chama de centros de atenção psicossocial. Ela não só precisa de um atendimento ambulatorial, nem precisa ser internado. Então, a gente vai tentando dar várias assistências, níveis de assistência a essas pessoas com doenças psíquicas, para que ela tenha todo um tipo de atenção integral. Legal. Paulo, eu queria que você me respondesse como é que a população ela pode ajudar de uma forma certa, né? Porque houveram algumas campanhas em que as pessoas disponibilizaram o inbox dela no Facebook, mas essas pessoas elas não são profissionais. Isso pode ser perigoso para, né, você querer ajudar, mas a gente não sabe o que é a pessoa. Não somos capacitados para ajudar, né, uma pessoa que está passando por algum problema, mais grave, inclusive, mas a gente também quer ajudar. Como é que a população ela pode ajudar de forma correta?
Nós podemos ajudar reconhecendo. Às vezes a pessoa reconhece porque ela já passou por aquele problema, né? Então ela já sabe o que é um transtorno de pânico, ela já se tratou sobre uma depressão, então ela consegue ter um nível de conhecimento que reconhece aquele amigo, aquela pessoa com quem ela trabalha, e com aquilo dali ela orienta com que profissional ela pode buscar. Né? Realmente ela não vai poder fazer o papel daquilo dali, até porque vai exigir para ela uma sobrecarga emocional muito grande, né? Quando a gente está diante de absorver o problema de alguém. Mas é muito importante esse reconhecimento no sentido de levar as informações, porque o que mais a gente precisa é isso. As pessoas com problemas psíquicos, elas levam anos para serem diagnosticadas. Isso ainda é uma situação que implica muito numa prevenção adequada. Então, elas ficam rodando por aí com queixas físicas, com sintomas, passando por especialidades médicas ou então especialidades não médicas, mas que são da saúde, e essas pessoas não reconhecem, vão chegar nos consultórios de psiquiatria 5 anos, 10 anos depois. Então, ela já sofreu bastante, ela já vai ter uma dificuldade maior nesse tratamento. Então, a população poderia ajudar dessa forma. Conhece alguém, incentive aquela pessoa a procurar um psiquiatra sem preconceitos. Sim. Você acha que esse tempo que é tão demorado, né, as pessoas de fato procurarem um profissional psiquiatra ou psicólogo, ainda é por esse tabu, vamos dizer assim? De certa forma, ainda é, né? Ainda existe esse estigma, né? Ainda existem esses preconceitos, ou seja, esses conceitos formados de que você precisa estar dentro de um nível de adoecimento muito grande, que as pessoas chamavam de loucura, para você procurar um psiquiatra. Então, hoje não é mais necessário isso. Esse é o grande diferencial. Aliás, a gente nem precisa adoecer. Você pode se prevenir se você já sabe que tem uma história familiar, uma genética muito grande com vários familiares, vários parentes que adoeceram. E você está passando uma situação estressora, uma situação de sobrecarga, um desemprego, uma separação, fatores que podem levar ao adoecimento. Então, procure esse atendimento. Então, retirar esse estigma é incentivar o indivíduo a procurar essa ajuda e prevenir, ou então ir no nível de adoecimento menor, que tem uma chance melhor de tratamento. E com relação aos medicamentos, existe uma boa distribuição desses medicamentos? Olha, infelizmente não existe, né? Isso é uma coisa que eu, inclusive, penso todos os dias. Eu acho que eu já pensei até de fazer um projeto, incentivar um deputado a fazer um projeto de lei. Por quê? Porque isso vem aumentando. Na mídia, em todas as TVs, vem todo mundo até mostrando que daqui para 2020 a depressão vai ser a segunda maior doença, e eu me preocupo com o seguinte: quando chegar lá, como é que nós vamos tratar? Porque hoje na rede pública a gente quase não tem medicamentos adequados. Temos às vezes um tipo de antidepressivo que não é mais adequado a todo mundo, que tem muitos efeitos adversos, efeitos colaterais. Então, assim, realmente a gente está sabendo do que vai acontecer, mas eu não acho que nós estamos nos mobilizando para que a gente realmente tenha, então, o tratamento depois. Não vai adiantar a gente diagnosticar e não oferecer esses medicamentos para a população. Ok. Gente, é isso aí, ó. Estamos conversando com a Paula Borba. Ela é psiquiatra, doutora em neuropsiquiatria e ciências do comportamento e professora da Universidade Potiguar. Olha, Paula, eu gostaria de saber o seguinte: então quer dizer que é possível a gente fazer terapia mesmo a gente estando bem? Sim, a terapia é uma coisa que vai, na verdade, amadurecendo e que vai desenvolvendo o indivíduo cada vez mais, nos pontos que ele deseja. Então, de fato, não precisa estar doente. Muitas vezes é um motivo que nos leva, é uma angústia, é uma perda, é algum conflito. Mas quando você chega ali, você pode trabalhar toda a sua pessoa. Coisas que você gostaria de melhorar cada vez mais. Eu não gosto de uma característica minha dessa, ou então acho que eu sou muito tímido, preciso desenvolver isso, né? Então, uma habilidade minha, uma forma de ver o mundo. Então, pode sim, você vai cada vez mais aprimorar a sua personalidade, as suas características. A gente consegue um atendimento gratuito? Existem programas aqui na cidade em que o pessoal de casa aí que está passando por algum problema pode ir em busca de um profissional mais gratuito? Existe algum programa ou não? Nos postos de saúde mesmo, né, nos centros de saúde, nas unidades básicas, a gente tem, em geral, quase todos têm o serviço de psicologia, né? Nas universidades também, as universidades elas oferecem gratuitamente, né, esse serviço de psicologia também. Então, geralmente é demanda aberta, é só chegar lá, dizer que gostaria de fazer alguma entrevista. Algumas têm até tipo um plantão de psicologia.
E, através dessa rede básica, ele vai passar inicialmente por um clínico geral, que vai relatar o que ele está passando e que vai reconhecer que necessitaria de um psiquiatra e fazer esse encaminhamento. E existe uma idade exata para cuidar da saúde mental? Não, como eu falei, desde a infância, se você já observar que essa criança, por exemplo, ela tenha tem uma herança genética, né? Naquela família tem várias pessoas que já tiveram depressões, tem transtornos de esquizofrenia, alguma coisa assim. E aquela criança está demonstrando alguma coisa, uma dificuldade no colégio, uma dificuldade nas relações interpessoais com os amiguinhos, uma dificuldade no aprendizado, então ela já pode ser levada como uma prevenção. Né? Graças a Deus a gente eu tenho me surpreendido com as pessoas que têm chegado procurando a gente nesse sentido de prevenção. Elas ainda não adoeceram, mas elas reconhecem que tem fatores estressores e que tem essa genética que pode fazer com que ela desenvolva. Então ela está indo antes de adoecer. Então não tem uma idade. O fator genético influencia isso, o fator genético é muito importante. Por isso que eu estou falando que é uma das formas de a gente reconhecer. Às vezes a gente não tem nenhum sintoma, mas a gente sabe que aquela família tem vários casos de suicídio, né? Então, nós temos regiões aqui no Rio Grande do Norte que são das maiores regiões de suicídio do Brasil. Então, se eu tenho essa genética, ou seja, sei que tem essa disposição e venho passando por algum conflito, eu posso procurar um profissional para eu me prevenir e não chegar nesse nível. Entendi. Paula, a gente pode se autoavaliar? É possível que a gente comece a compreender a nossa saúde mental para que a gente possa tirar uma conclusão e ir em busca de um profissional se a gente estiver precisando? Sim, sempre a gente pode refletir, né, diante das situações que você vai passando, ou seja, como é que você lida com as situações, né? Então, os conflitos, as angústias, algumas pessoas elas têm dificuldade de tolerar uma frustração, ou que um fato daquele é muito desproporcional para ela, causa uma dor imensamente maior do que para outras pessoas, ou as outras pessoas alertam que aquilo dali não era um fator. Se ela está com dificuldade de desempenhar o dia a dia dela, de manter uma rotina, né, de se concentrar. Então, são coisas que a gente pode ir se alertando, sim, e vendo a opinião de um profissional da área da saúde mental, psiquiatra, psicólogo, e avaliar se aquilo dali já passou a ser um transtorno ou não. E como é que, hoje é o dia, né, o dia da saúde mental, quais são as ações que vocês promovem nesse dia para conscientização, como é que funciona? Isso, a gente está tentando pelo menos alertar esse mês, né? Como eu disse, é novo, as pessoas às vezes ainda não sabem, né? Alertar para trabalhar esse reconhecimento, né? Esse reconhecimento de sinais de pessoas que possam estar buscando outros serviços de saúde. Isso vale muito bem para os profissionais das outras especialidades médicas que muitas vezes chegam a acolher esse paciente no pronto-socorro, por exemplo, na unidade de urgência, ou profissionais da psicologia, né, para que essas pessoas possam trabalhar essa prevenção, né? Então, procurar unidades de conversa, unidades que tenham plantão de assistência, ou alguns movimentos que a gente vai fazendo gratuitos, às vezes oferecendo esse tipo de informação através de palestras, algumas atividades. Eu gostaria que você fizesse um convite para o pessoal que está nos assistindo em casa para participar durante esse mês. Sim, eu gostaria de que as pessoas, né, começassem combatendo esse medo, esse receio, né? Isso, de que não precisa de estar completamente doente, ou seja, não precisa de estar num estado de saúde mental muito comprometido para procurar algum profissional de saúde. Então, veja em você mesmo se você necessita, ou reconheça os seus familiares, reconheça seus amigos, os colegas de trabalho que estão com angústias e conflitos, e estimule essas pessoas a procurar um profissional. Quando a gente estimula as pessoas, a gente está realmente fazendo bem, dando um passo muito importante, que é o diagnóstico precoce. Muito obrigada. A gente conversou aqui com a Paula Borba, ela é psiquiatra, a gente falou sobre doença mental, e já no próximo bloco a gente vai ter muita coisa boa aqui para vocês. A gente vai conhecer as influências positivas do karatê na vida das crianças, é isso mesmo. Depois do intervalo, viu, Paulo? Não sai daí.